Olá, tudo bem? Você está tendo uma aula da Faculdade Uniateneu. A disciplina é Consultoria e Auditoria em Gestão de Pessoas. A aula de hoje é sobre procedimento de auditoria. Mas o que é procedimento de auditoria? É um conjunto de verificações e averiguações previstas num programa de auditoria que permite obter evidências ou provas suficientes e adequadas para analisar as informações necessárias à formulação e fundamentação da opinião por parte da atividade de auditoria. Quando você se propõe a fazer uma auditoria, você desenvolve um programa. E aí esse programa, no nosso caso, vai ser dentro da gestão de pessoas. E aí se cria os procedimentos de auditoria, a fim de angariar mais informações possíveis para a nossa auditoria, né? Os procedimentos e técnicas, elas constituem uma investigação técnica em tomadas em conjunto, permite a formação fundamentada e, da opinião por parte do auditor. Então, o auditor precisa ter uma opinião formada, e essa opinião só pode se formar a partir de averiguações de fatos, né? Então, nós vamos ver o roteiro de checklist de auditoria trabalhista em diversos setores da gestão de pessoas. Isso pode ser utilizado tanto para auditoria interna como para auditoria externa, tá? E é uma forma do auditor ter o maior número de informações possíveis, certo? Bem, vejam aqui que eu tenho documentação e dossiê. Essa documentação e dossiê é nada mais nada menos do que a história do trabalhador dentro da instituição. Então, isso vai trazer o quê? Vai trazer vários pontos dentro do contrato de trabalho. Veja aqui, procedimentos de auditoria são esses itens a serem verificados. Então, eu tenho aqui, contrato de trabalho. O que eu vou fazer aqui? Verificar se o contrato de trabalho é celebrado por escrito, né? Se o contrato está assinado pela empresa e pelo funcionário, aí aqui ao lado você vai colocar se sim ou se não. E colocar a observação. Vamos dizer que eu verifiquei o contrato de trabalho celebrado por escrito, ou seja, eu procurei o contrato do senhor Francisco. E aí eu não encontrei o contrato de trabalho. Tem folha de pagamento, tem acordo de compensação de horas, tem liberação de vale transporte, de vale alimentação, mas o contrato de trabalho dele a gente não encontrou. Então eu coloco não. Na observação eu vou dizer que os demais documentos comprovam que o profissional trabalha na instituição, porém não foi encontrado o contrato de trabalho. E aí vamos para o segundo item. Se o contrato está assinado pela empresa ou pelo funcionário. Está assinado pela empresa, mas não pelo funcionário. Então você colocou não. Aí você coloca que foi assinado por fulano da empresa e não foi assinado pelo funcionário. Ou se foi assinado pelo funcionário e não foi assinado pela empresa. Normalmente, quando se vai assinar o contrato de trabalho, os dois assinam ao mesmo tempo. A empresa, que é o representante da empresa, o que a gente chama de preposto, que normalmente é o gestor de recursos humanos, e o funcionário. Verificar se está devidamente preenchido. Então, todos os pontos do contrato de trabalho devidamente preenchidos. Verificar se consta cláusula de horário de trabalho, tá? Aí aqui vamos dizer, não consta. Aí você coloca aqui que é necessário, de acordo com o artigo tal, da lei tal, que seja feito. Isso vai ajudar você a emitir um relatório no final da auditoria.
Você vai verificar se consta cláusulas autorizando os descontos de vale, farmácia, seguro, associações, mercado, confrontar com os descontos em folha de pagamento. Então, tudo isso você vai verificar, porque tem um percentual autorizado por lei para isso aqui acontecer. Então, você pode dizer que tem uma cláusula autorizando, ou então não tem uma cláusula, mas consta descontos na folha de pagamento do trabalhador, assim, 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 né? Averiguar se houve alteração do horário de trabalho do funcionário, a qual deverá ser feita mediante aditivo contratual, né? Entre outras coisas, ó. Verificar se o prazo do contrato de experiência não foi prorrogado. Então, nós temos um outro procedimento aqui. Acordo de compensação de horas. Se foi feito um acordo, se houve uma supressão ou diminuição relativa à jornada de trabalho. Ou seja, na compensação de horas, normalmente, assim, o acordo de compensação de horas acontece da seguinte forma: você trabalha de segunda a sábado para completar suas 44 horas. E aí, a compensação de horas, há uma supressão ou uma diminuição do tempo da jornada de trabalho. Em vez de eu trabalhar no sábado, aquelas 4 horas que eu trabalharia no sábado é jogada para a semana, fazendo com que você saia um pouco mais tarde, 4 dias na semana. Isso é um acordo de compensação de hora, um exemplo. Então, você pode botar que sim ou que não, e que tipo de acordo foi feito. Salário família é outro procedimento. Aí você vai averiguar as fichas do salário família, se estão devidamente preenchidos, se há termo de responsabilidade, averiguar se anualmente é apresentado cartão de vacina, porque isso aqui é passível de multa para a empresa se não for apresentado o cartão de vacina, tá? Você vai verificar se é apresentado semestralmente o comprovante de frequência escolar dos filhos. E normalmente nos meses de maio e novembro esse comprovante de frequência escolar, para saber, assim, no meio do semestre, para ter certeza que eles estão estudando. Cadastra constatar se é efetuada a baixa dos filhos maiores de 14 anos na ficha do salário família, né? Porque normalmente as pessoas não informam isso, né? Então é necessário que você verifique, confrontar as quantidades de cotas do salário, exames médicos, a apresentação na hora que você é admitido, os periódicos e o demissional. Pode acontecer, né, de não ter apresentado não ter sido realizado o demissional, certo? Acordo de prorrogação de horas. Verificar se há acordo de prorrogação no qual o funcionário concorda em prorrogar a jornada de trabalho, se ele deve ser solicitado para os funcionários que prorrogam a sua jornada. Então, assim, houve um acordo de prorrogação de horas, ou pode ser horas extras, ou pode ser banco de horas, que hoje é permitido, enfim. Aí coloca, sim, que tipo... aí coloca qual artigo da lei te ajuda, né, a identificar que está correto ou que não está correto. Comprovante de entrega e devolução da carteira de trabalho. Por ocasião da admissão do funcionário, se foi devolvida e quanto tempo passou conosco. Para a ocasião das férias, período aquisitivo e de saída, então o período que foi adquirido, né, e o período que realmente gozou as férias. Pode até colocar que foi vendido aqui, porque hoje é permitido, né, fazer a venda de 10 dias. Declaração de dependentes para o imposto de renda. Aí vai colocar os dependentes, vai botar a documentação comprobatória. Isso é importante para o trabalhador, porque os dependentes do imposto de renda abatem do valor que você vai pagar do imposto de renda, tá?
Declaração de utilização do Vale Transporte. Aí essa daqui vai ter que ter, né, o funcionário admitido, se há utilização. Aí você vai arquivar documentos que constam, né, que ele mora realmente naquele lugar, de preferência ao comprovante de residência nominal, atualizado, e atualizar o trajeto e as linhas de ônibus que o funcionário pega para chegar até o seu emprego. Aqui tem ficha de registro de funcionários, aí aqui tem que constar tudo isso aqui, ó. Nome, carteira de trabalho e a série, RG e CPF, o número do PIS, a data de admissão, o horário e local de trabalho, endereço do funcionário, filiação. Para cada um desses você vai checar aqui, ó. Sim, 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 ou não, 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 sim, não. E colocar uma observaçãozinha, tá? Aí, se a carteira de trabalho tem atualização salarial, se é colocada as férias, se há contribuição sindical. Quando surge uma auditoria do Ministério do Trabalho, quando eles fazem essa auditoria, a primeira coisa que eles pedem é as carteiras de trabalho. Aí a empresa já está ciente, né, que vai haver aquela auditoria, recolhe as carteiras e se houver necessidade de atualizar algum dado, ela já atualiza. Mas o correto seria as pessoas que vão tirar férias no mês de maio, lá no mês de março, ela já ter recolhido essa carteira e dado baixa para que a pessoa tenha, quando sair de férias, já esteja com a sua carteira, com as anotações de férias, né? Ai, ai. Alteração do horário de trabalho, se houver. Alguma CAT, né, que é a comunicação de acidente de trabalho, se houver. E se houver alguma interrupção do contrato de trabalho. As interrupções de contrato de trabalho podem ser se a pessoa foi presa por um período de tempo, então vai ser colocado na sua carteira de trabalho que ela foi cumprir pena judicial. Não necessariamente o que, mas dessa forma. Porque quando a pessoa está empregada que por algum motivo ela vai presa, o seu emprego vai continuar lá para quando ela pagar o que deve à justiça, ela retornar. Aí, em termos de anuência, de fechamento de folha, acordo de compensação de horas 12 por 36, que hoje isso aqui é bem claro, já está lá no acordo de trabalho com a questão das horas, lá em cima. Mas, de qualquer forma, consta no checklist. Aí, caso trabalhem menores, a empresa deverá constar o quadro de proteção do trabalho do menor, que hoje é um contrato de jovem aprendiz, que pode ser a partir dos 14, né, ele é menor de idade, e entra aqui. Alertas sobre as consequências de salários pagos por fora, isso aqui também tem que ser, porque às vezes o RH tem paga algo por fora o trabalhador. Vamos dizer, ele não quer, os trabalhadores fazem muitas horas extras, então eles não pagam as horas extras em folha, eles pagam à parte. Por quê? Dessa forma, ele não gera uma coisa chamada de direito adquirido. Por quê? Quando eu passo um ano, todos os meses fazendo hora extra, quando eu receber as minhas férias, eu vou receber equivalente ao que eu recebi em salário durante esse um ano, incluindo as horas extras. Elas ficam elas geram, né, um valor maior nas minhas férias. Da mesma forma é quando eu receber as minhas contas. Quando eu receber minhas contas, eu vou receber o salário referente ao meu salário com as horas extras que eu fiz durante anos e anos e anos. Então, para que isso não aconteça, as empresas muitas vezes pagam por fora isso aqui, ou então alguma outra prestação de serviço para não
constar na atividade principal do trabalhador e ele não precisar pagar por aquilo ali, tá? Eu quero deixar bem claro que isso não é correto, a legislação não permite, mesmo com a reforma trabalhista, mas essa prática nós sabemos que acontece. E aí aqui fica alerta sobre as consequências dos salários pagos por fora. Vamos nós. E aí eu tenho cartão de ponto. Esse cartão de ponto, dependendo da quantidade, a gente já viu isso, dependendo da quantidade de trabalhadores que eu tenho na empresa, eu tenho que ter uma forma escrita para registrar. Então, ele pode ser um cartão de ponto, um livro de assinatura, pode ser um biométrico, pode ser um eletrônico, que emita comprovante e assim por diante, tá? Então, o procedimento de auditoria que tem que ser observado é se há excesso de jornada, verificar se funcionários não excedem jornada de 10 horas diárias. Por que 10 horas diárias? Porque, pela lei, eu posso fazer 8 horas diárias e mais 2 horas de hora extra, tá? Salvo os contratos de trabalho que são negociáveis, tipo 12 por 36, a pessoa trabalha 12 horas e folga 36 horas, aí é diferente, tá? Intervalo mínimo, aí no caso essa pessoa não pode fazer hora extra no mesmo dia, 12 horas e mais 2 horas, 14 horas não pode, não é permitido. Ela faz hora extra nos dias os quais ela está de folga, mas não existe na legislação pagar um dia todo de hora extra, são horas. Então qual é a estratégia que o RH utiliza? O cidadão trabalha 12 por 36, ele trabalhou 12, folgou 24 e trabalha novamente para depois folgar mais 24. Essas 12 horas que ele vai trabalhar durante as 36 horas de folga, ele tem que pelo menos ter folgado 12 horas ininterruptas. Ele vai fazer o seguinte, ele vai trabalhar essas 12 horas, mas essas 12 horas vão ser colocadas todos os dias que ele estiver de folga, salvando as 12 horas de folga, 2 horas, 2 horas, 2 horas, até completar as 12 horas trabalhadas, tá? É por isso que às vezes as empresas pegam e pagam por fora, porque fica inviável conseguir pagar de 2 em 2 horas, de 2 em 2 horas, com 12 horas apenas de descanso. Intervalo mínimo de 11 horas entre uma jornada e outra. Trabalho, hoje com o e-social isso aqui está muito sério, é observado. O trabalhador que trabalha na mesma instituição, ele sai às 10 da noite e tem uma atividade, ele trabalha à noite, no caso do professor, ele trabalha de 7 às 10. No dia seguinte, ele trabalha de 8 ao meio-dia. Se você fizer as contas, não vai dar no mínimo 11 horas entre a saída dele das 22 horas e a entrada dele das 8 da manhã no dia seguinte. Então, não é permitido na mesma empresa, tá? O e-social pega mesmo e multa a empresa. Trabalhar nos dias destinados a descanso semanal é obrigatório, por lei, um dia de descanso semanal. De preferência, a cada 7 dias, de preferência, no domingo. Intervalo de 15 minutos na jornada de 6 horas, bem como a sua marcação. A gente não vê muito isso acontecer, é meio que flexibilizado, mas é instituído por lei. Marcação da jornada com antecedência, autorização para horas extras, isso tem que ter autorização. Você não pode sair fazendo hora extra como quer e muito menos a empresa dizer que está pagando hora extra e aí o trabalhador pode muito bem dizer, não, eu não quero não essa hora extra não, onde é que está assinado? Então tem que ter essa autorização, tá? Compensação do início de trabalho antecipado, cabeçalho do cartão de ponto, hora extra em atividades insalubres, registro
papeleta de trabalho externo, marcação do ponto para funcionários com cargo de supervisão, horário de trabalho, se está de acordo com a pré-assinalização no cabeçalho do cartão, ou seja, é de 8 às 12, de 14 às 16. Aí no ponto tá, um dia entra às 7, um dia sai às 11, outro dia sai 20 horas. Aí precisa ser verificado isso aí. Se não tiver de acordo, não especifica o que está acontecendo nas observações, bota os artigos da lei para que possa fazer essa análise, tá? Aí você vê que o ponto não pode ter rasura, ele deve ser assinado ao final de cada mês, quando é um cartão de ponto que você bate todo dia, mecanicamente. Se você assina todo dia ele deverá estar assinado. Né? Marcação repetitiva, plantões à distância, porque às vezes nós temos o que a gente chama de sobreaviso ou, como nós estamos atualmente, na grande maioria, em atividade remota. Tá? Categorização de turno ininterrupto de revezamento, que é um trabalho de 6 horas, aí se for isso, tem que ser registrado e especificar. O trabalho telefonista, a lei ainda é com o nome de telefonista, mas acho que praticamente nem existe mais isso, tudo é telemarketing. Então, quem trabalha em telemarketing é jornada de 6 horas e aí isso é verificado e é de acordo com a lei e tem que ser observado, porque é insalubre ficar o tempo todo atendendo o telefone e conversando. Tem trabalhadores que têm 180 horas, que são normalmente o povo que trabalha 12 por 36, e os de 220, que é o pessoal que trabalha de 44 horas semanais. Vamos aqui. Pronto, folha de pagamento. Na folha de pagamento, os procedimentos podem ser: conferir o apontamento, se está de acordo com a folha, dia, falta, hora, horas extras. E em caso de comissões, solicitar suas origens. Aí os cálculos da folha de pagamento, tá? Hora extra com adicional de 50 ou de 100, que a gente sabe que é domingos e feriados. Se a hora extra é insalubre ou periculosa, porque isso acresce, nós já sabemos disso. Hora extra, se é noturna, ela é mais cara. Aí vai tirar o descanso semanal remunerado das horas extras, das comissões, do adicional noturno, do cálculo global, da insalubridade. Se tem insalubridade, periculosidade. O adicional noturno, se for o caso. Se a pessoa paga a pensão alimentícia, entra aqui. Aí descanso do vale transporte. Desconto, perdão. A empresa está observando o limite de 6% para o desconto do vale transporte para o salário base. Aí você vai lá e coloca. Se sim ou se não, ou se é maior ou se não desconta, tudo isso gera passivo trabalhista. Se o funcionário apresenta anualmente a declaração de utilização de vale transporte, se os cálculos estão sendo feitos proporcionais aos dias de trabalho do mês, em função das admissões e demissões, se os vales não utilizados pelo funcionário estão sendo descontados na rescisão ou sua devolução, se os descontos de 6% não está sendo maior que o preço pago pela empresa eventualmente. Não é que às vezes o valor que você está recebendo pelo transporte é tão baixo que não compensa o desconto de 6%. Aí tem que ser verificado. Às vezes ela é um desconto de má fé, tá? Aí tem o desconto do imposto de renda, que a gente sabe como é que deve ser feito os cálculos, que nós já aprendemos, mas em alguns momentos acontece que está sendo feito de alguma forma não dentro da legalidade, né? Uma não conformidade. Por exemplo, o cálculo do imposto de renda do funcionário selecionado está correto? Você selecionou aquele trabalhador e aí o cálculo dele está lá. Pode ser que esteja maior, pode ser que esteja menor. Se o cálculo estiver, o cálculo do imposto de renda retido na fonte estiver errado,
vai causar problema na hora de passar na receita. E aí, por exemplo, o trabalhador colocou o correto e a empresa não colocou o correto, colocou menos para pagar menos imposto. E aí vai dar inconsistência e vai cair na malha fina. Provavelmente o trabalhador cai na malha fina. E aí o trabalhador vai dizer, não, eu coloquei tudo correto que está aqui. Aí vão verificar e a empresa, isso dá multa. E vice-versa, a empresa está pagando, está calculando direitinho o imposto de renda retido na fonte e o trabalhador está colocando menos do que realmente recebeu. Que tem como fazer isso, é só, a declaração é você mesmo que edita, então você vai lá e coloca. Mas aí o que acontece? A Receita depois vai fazer a comparação dos dados e aí você não vai ter um documento para comprovar que realmente era somente aquele valor, né? Aí, desconto do INSS, salário família, os descontos de farmácia e associações, né? Se estão sendo feitos, se tem cláusula, contribuição sindical, que hoje é facultativo, reajustes salariais, se foram feitos, e aí nós temos a conferência de guia de trabalho. Aqui pode ser verificada as guias de recolhimento do INSS, o resumo total da folha de pagamento, o confronto da somatória das verbas, né, da guia e cálculo do preenchimento correto, o INSS patronal, o SAT, se está tudo enquadrado de acordo com a legislação, as verbas que não incidem de INSS, que numa tabela atualizada, aí você vai verificar a tabela atual do desconto do INSS, vai verificar direitinho se está correto. E aqui nós temos outros procedimentos, como por exemplo, tabela de incidências das verbas, GFIP, GRFP, estão preenchidas corretamente, o GPS está disposto no quadro de aviso da empresa, se os arquivos digitais do INSS estão em ordem, se existe registro contábil do INSS na empresa, e aí o PPRA, o PPP, que são laudos necessários para a aposentadoria. No caso da aposentadoria especial, quem trabalha em lugar periculoso, insalubre, tem que ter essa documentação. Pagamento de salário maternidade. E aí vamos para o FGTS, tá? O resumo total de pagamento, somando todas as verbas trabalhistas que têm incidência de FGTS num quadro de incidências, confrontando a somatória das verbas que tem incidência de FGTS com total de remuneração, mais 13º, constando na página inicial. Período de 4 a 5 meses de recolhimento de FGTS. E só. Aí eu tenho, na segurança do trabalho, eu tenho diversos procedimentos, tipo, tudo sobre a CIPA. Aí vai ver se tem o PPRA, se a saúde ocupacional tem seus relatórios anuais, né, que tem que ser feito os exames periódicos, a verificação desses prazos, o perfil profissiográfico previdenciário que serve demais para quem vai se aposentar, se está sendo feito de acordo, porque tem que se saber se a pessoa está tendo exposição a riscos. Há penalidades para o descumprimento das normas regulamentadoras, então tem que ver se todas as normas regulamentadoras estão sendo aplicadas fielmente. Para os profissionais autônomos, eu tenho uma especificidade, tá? Então, algumas vezes, além de eu recolher o INSS, eu recolho o imposto de renda retido na fonte e ainda recolho
o imposto sobre serviço, tá? PIS, para profissional autônomo. A folha de pagamento dos autônomos é numa legislação vigente, aquela que está no período, e é separado dos trabalhadores que são de carteira assinada. A rescisão de contrato, tá? Então aqui, na hora de eu fazer a rescisão de contrato, eu tenho que verificar se esses processos que estão lá, né, os procedimentos que foram feitos, se foram feitos cálculos de férias indenizadas proporcionais, se houve aviso prévio, tá? Se indenizado, aumentando as férias proporcionais do 13º, se o cálculo do 13º e as suas medidas variáveis foram calculadas, se a média das variáveis deve ser dos últimos 12 meses, o cálculo dos funcionários que permanecem em horas extras e outras adicionais, data do aviso foram cumpridas, a empresa observou o prazo para pagamento de rescisão de contrato de trabalho, se foi feito um desconto do imposto de renda retido na fonte, do INSS, tanto do salário como do 13º, o salário família é pago proporcional aos dias trabalhados, se foi efetuado desconto de vale transporte, vale refeição, se tem uma memória de cálculo de média variável das horas extras e adicionais, se foi feito um cumprimento de rendimento pago creditados para os fins do imposto de renda, junto a essa rescisão, se há extrato de saldo do FGTS depositado a qual foi utilizado para o cálculo de multa rescisória de 50%, sabendo que 10% vai para o governo e 40% para o trabalhador. Funcionários que foram demitidos e recontratados, aí tem que ver, né, se foi readmitido com salário menor e qual o prazo que foi contratado. Estabilidade sindicalista, se a pessoa era cipeiro, se estava gestante, tinha algum tipo de doença. Aqui são as reclamatórias, as pessoas fizeram reclamação a respeito de contribuição previdenciária, contribuição do segurado, recolhimento de imposto de renda, diferenças salariais recebidas acumuladas no reclamatório trabalhista, auditorias em verbas não reclamatórias, enfim. Eu tenho aqui checklist para todos os pontos dentro da gestão de pessoas. Esse material vai ficar disponível para vocês, eu vou mandar no grupo do WhatsApp. E dúvidas, entre em contato comigo que eu vou tirando, tá? Essa aula é sobre procedimento de auditoria, não tem muito o que dizer, porque boa parte do que nós estamos vendo aqui, todos nós já conhecemos nas rotinas administrativas de pessoal. Então, uma boa semana, que Deus abençoe e bye bye.